Tudo bem, galera? Vamos para mais uma sequência de exercícios, 10 exercícios sobre introdução à análise combinatória. Então, são exercícios envolvendo contagem, nos quais nós não nos preocuparemos se eles são casos de arranjo, combinação ou permutação. Utilizaremos o princípio multiplicativo, princípio aditivo e princípio da preferência, caso aconteça. Questão de número 1. Em torno de uma mesa circular, há 25 cadeiras igualmente espaçadas e N pessoas sentadas, de modo que não há pessoas sentadas em cadeiras adjacentes, ou seja, ninguém sentado lado a lado. Mas a próxima pessoa a sentar terá que sentar necessariamente em uma cadeira adjacente a uma pessoa já sentada. E ele quer saber o valor mínimo de N. Podemos começar a pensar o seguinte: como que eu vou organizar? Muitas vezes, intuitivamente, você vai pensar, vai ter sentado uma pessoa assim, e na outra cadeira não, depois uma pessoa assim, já que não há pessoas sentadas em cadeiras adjacentes. Só que a situação a ser considerada, ela vai envolver um outro tipo de análise, porque eu quero o valor mínimo de pessoas sentadas. Logicamente, a mesa é circular, então quer dizer que se eu tiver as cadeiras numeradas, vamos pensar aqui nas cadeiras numeradas, eu vou pensar na cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Como é uma mesa circular, a cadeira 25 está ao lado da cadeira 1. Qual que seria o menor número de pessoas que eu poderia colocar nessa mesa de forma que a próxima pessoa necessariamente senta-se ao lado de alguém? Então vamos considerar a seguinte ideia. Se eu coloco uma pessoa na cadeira 1, eu não preciso colocar na cadeira 3, eu posso colocar na cadeira 4, que o próximo ou senta na 2 ou senta na 3, senta ao lado de alguém. Coloquei na cadeira 4, eu vou deixar a 5 e a 6 vaga e sento a próxima pessoa na cadeira 7. Deixo a 8 e 9 vaga, a próxima pessoa senta na cadeira 10. Deixo 11 e 12 vaga, a próxima pessoa senta na cadeira 13. Veja que nessas cadeiras vagas aqui, a próxima pessoa que sentar necessariamente sentará ao lado de alguém. Como sentou na 13, vou deixar 14 e 15 vaga, a próxima na cadeira 16. 17 e 18 vaga, cadeira 19 ocupada. 20 e 21 vaga, próxima pessoa na cadeira 22. Deixo 23 e 24 vaga, e aí teria a cadeira 25. Ah, mas se tiver na cadeira 25, vai estar ao lado da cadeira 1. Então, essa aqui vai ter de estar sentada na cadeira 24, para que não tenha pessoas sentadas ao lado de ninguém. Então, vamos contar aqui quantas pessoas ocuparam as cadeiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, qual é o número mínimo de pessoas que já estavam sentadas? 9. Por isso, gabarito aqui, confirmando, letra B. Essa seria a análise, nem envolveria necessariamente algum tipo de contagem. Poderíamos fazer apenas por uma análise. Já a próxima questão, uma questão básica quando a gente pensa em contagem. Uma proposta alimentar de almoço é composta por 4 opções de carboidrato, 4 opções de proteína, 2 opções de sobremesa. E aí ele descreve quais são essas opções. Uma pessoa que aderiu a essa proposta vai fazer 5 refeições na semana. Terá um cardápio variado, sem repetição, composto por um tipo de carboidrato. Então, eu tenho de escolher aqui o carboidrato. Essa pessoa também escolherá um tipo de proteína e escolherá um tipo de sobremesa.
Então, ela tem de escolher o carboidrato, a proteína e a sobremesa. Princípio multiplicativo. Quantas opções de carboidrato? Ela tem 4. Vezes. Quantas opções de proteína? Ela tem 4. Quantas opções de sobremesa? Ela tem 2. 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32. Então, ela pode montar 32 cardápios diferentes, totalmente diferentes. Só que se ela vai consumir esse cardápio 5 vezes na semana, o exercício está querendo saber quantas semanas que vai dar. Então, basta fazermos 32 dividido por 5, que será igual a 6,4, ou seja, ela terá 6 semanas certinhas, tá? Completas com cardápio. 4 significa que a outra semana não será completa, mas ela terá 6 semanas completas. Por isso, a resposta do exercício será letra E. Por que não poderia ser 7? Porque a 7ª semana ela não vai estar completa. Então, ela terá apenas a garantia de 6 semanas. Questão de número 3. Para abrir a porta de uma empresa, cada funcionário deve cadastrar uma senha utilizando o teclado alfanumérico como representado na figura. Então veja que eu tenho a tecla 1, que é apenas algarismo, a tecla 2, que além do algarismo 2 tem a letra A, B e C. Por exemplo, a tecla que contém o número 2 traz as letras correlacionadas A, B e C. Cada toque nessa tecla mostra sequencialmente. Então, apertou uma vez, aparece 2. Apertou 2 vezes, aparece A. Apertou 3 vezes, aparece B. Apertou 4 vezes, aparece C. Para os próximos toques, essa sequência se repete. As sequências a serem cadastradas pelos funcionários devem ter 5 caracteres. Então, vamos começar analisando aqui que ele vai montar uma senha com 5 dígitos, 5 caracteres, sendo 2 algarismos, então algarismo, distintos, não pode repetir, seguidos de 3 letras diferentes. Letra, 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 e essas letras também precisam ser diferentes, nessa ordem. Um funcionário irá cadastrar a sua primeira senha, podendo escolher as teclas 1, 2, 5, 7 e 0, e as respectivas letras correlacionadas quando houver. Número de possibilidades. Então, se ele vai cadastrar o primeiro algarismo, tecla. Então, vamos destacar aqui, ele pode usar a tecla 1, a tecla 2, a tecla 5, a tecla 7 e a tecla 0. Significa dizer que ele tem à sua disposição 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Como o próximo algarismo tem de ser diferente, porque ele falou que eram algarismos distintos, para o segundo dígito, apenas 4 algarismos. Quando ele começar a cadastrar as letras, ele tem de usar as mesmas teclas. Então, aqui nós temos 3 letras, mais 3, 6 letras, mais 4, 10 letras. E o 0 e o 1 não tem letras. Então, a primeira letra, ele tem 10 possibilidades, as letras também são diferentes, depois 9 e 8. Consequentemente, ele vai ter um total de 14.400 senhas distintas. E o exercício pede exatamente isso, o número de possibilidades diferentes que esse funcionário tem para cadastrar sua senha. 14.400. Questão de número 4. A mandala é uma representação circular com diferentes padrões geométricos, comum em diversas tradições espirituais e religiosas. A mandala expressa a conexão entre o homem e o universo. Entre outras formas de utilização, a pintura da mandala é comumente usada como passatempo. Considere que para pintar a mandala apresentada, uma pessoa tem à disposição somente as cores vermelho, azul, verde
e amarelo. Então, nós estamos falando de 4 cores. Cada espaço delimitado entre as linhas dessa mandala será pintado com uma única cor entre as disponíveis. Nenhum de seus espaços ficará sem ser colorido. Então, cor para todos. Ao fixar a mandala na posição indicada pela figura, assinale a alternativa que apresenta corretamente o número total de formas diferentes de pintá-la. Então, vamos pensar o seguinte: se ele pintasse aqui 4 vezes 4 vezes 4, opa, quando eu for multiplicando, veja que eu vou fazendo 4 vezes 4, 4 ao quadrado, vezes 4, 4 ao cubo, e a resposta está exatamente em potências de 4. Então vamos contar quantos espaços ele pinta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então, se ele tem 36 espaços para pintar, cada um com 4 cores, então 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, né, que será 36 fatores, né, de 4, 36 fatores, significa que essa multiplicação será igual a 4 elevado a 36, que é o correspondente à letra D. Só isso o exercício. Questão de número 5. Em um sorteio com cartelas numeradas de 1 a 2.000, João decidiu comprar todas as cartelas em que a numeração exibisse os números 2 e 5, e nenhum a mais. Por exemplo, João comprou a cartela 12050025. Então veja que ela precisa apresentar, não é 2 ou 5, tem de apresentar os dois simultaneamente. Mas não comprou as cartelas 514, que apesar de ter o 5 não tem 2, ou 2.000, que apesar de ter 2 não tem 5. Aí nós temos as afirmações: número de cartelas compras. Como que nós vamos pensar aqui? Estamos falando de cartelas com 4 algarismos. As cartelas podem ter o 2 e o 5 nessa posição. Pode ter o 2 e o 5 nessa posição. Pode ter o 2 e o 5 nessa posição. Ah, mas pode ter outras posições? Claro que pode. Nós podemos ter o 2 e o 5 nessa posição. 2 e 5 nessa posição. 2 e 5 nessa posição. Então, se nós pensarmos por essa análise aqui, então se aqui é 2, uma possibilidade, se aqui é 5, uma possibilidade. Daí para frente eu tenho 10 algarismos. 10 algarismos que eu posso repetir, teríamos 100 cartelas com 2 e o 5 no início. Quando eu fizer esse cálculo aqui, 10 possibilidades, aqui tem de ser o 5, eu terei outras 100 cartelas. Aqui, da mesma forma, teremos 100 cartelas. Aqui nós teremos 100 cartelas. Aqui nós teremos 100 cartelas. E aqui nós teremos 100 cartelas. Bom, com essa característica aqui, eu tenho de tomar o seguinte cuidado, né? Dessas 100 cartelas, obviamente, veja que a cartela 2.525, ela está sendo contada aqui e ela está sendo contada aqui. Da mesma forma, a cartela 2.255, ela está sendo contada aqui, 2.255, ela está sendo contada aqui, ela está sendo contada aqui, ela está sendo contada aqui, repetidamente. Então veja, se essa primeira cartela, ela foi contada no primeiro caso,
e no último caso. Então, ela ficou repetida. Por isso, eu vou somar todos os valores aqui, 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100, que nós teremos aqui tem 200, 300, 400, 500, 600. Desses 600, eu vou tirar uma, que é essa cartela que apareceu repetida no primeiro e no último caso. Só que a próxima cartela, ela apareceu aqui 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu vou retirar 3, porque é a mesma cartela, apesar de ter aparecido 4 vezes. Com isso, nós teríamos aqui, né, uma quantidade de cartelas que é igual a 600 menos 1 menos 3. Só que aí, preste atenção no seguinte. Lembra que o exercício falou que as cartelas eram apenas até 2000? Significa que não existe cartela começada com 2 e outros valores aqui. Então, por isso, essas cartelas aqui nós vamos ter de deletar, porque olha só, aqui está sendo 2.500 e alguma coisa, 2.000 e alguma coisa, 2.000 e alguma coisa. Não, então as cartelas, elas não podem aparecer todos esses números. Se eu quisesse saber o total de cartelas com essas características, seria esse cálculo aqui. Mas como que eu vou fazer então limitando as cartelas apenas a 0 a 2000? Então eu vou ter de lembrar que o primeiro dígito ele terá que ser 0 ou 1. Então muda o meu raciocínio. Se o primeiro dígito não pode ser todos esses valores, tá? Primeiro dígito é 0 ou 1. Eu não tenho possibilidades maior. Mas não pode ser 2? Pode ser 2, só que aí a cartela 2000 é a máxima. E 2000 João não quer. Ele quer que apareça o 2 e o 5, juntos ou separados. Então, por isso, o primeiro dígito só pode ser 0 ou 1. Bom, mas se o primeiro dígito é 0 ou 1, o 2 pode aparecer aqui e o 5 pode aparecer aqui. Então agora nós estamos diminuindo. Começar com 0 ou 1, o 2 pode aparecer aqui, o 5 pode aparecer aqui. Começar com 0 ou 1, o 2 pode aparecer aqui e o 5 pode aparecer aqui. Aí você fala, não poderia ser invertido o 5 e o 2? Calma, nós já vamos fazer essa análise. Então veja que agora eu reestruturei pensando apenas nas cartelas que chegam até 2000. Então, de quantas maneiras eu teria para começar ela? 2. Se aqui tem de ser 2, uma possibilidade. Se aqui tem de ser 5, uma possibilidade. E aqui eu posso usar qualquer um dos 10 algarismos. Então, com isso, nós teremos apenas 20 cartelas. O 0 ou 1, duas possibilidades. Aqui tem de ser 2, uma possibilidade. Aqui, qualquer algarismo, 10 possibilidades. Mas aqui tem de ser o 5, então nós teremos uma possibilidade. Consequentemente, outras 20 cartelas. Começado com 0 ou 2, duas possibilidades. Aqui, qualquer cartela, então aqui nós teríamos 10 possibilidades. O 2 aqui seria uma possibilidade, o 5 aqui, uma possibilidade. Com isso, teríamos um total de 60 cartelas. Dessas cartelas, veja que o 2, a cartela, por exemplo, 2, 5, 0 ou 1, seguido de 2, 5, 5. 2, 5, 5 apareceu aqui e apareceu aqui. Por isso, eu pegaria aqui dos 60 e vou subtrair 1. Porque a cartela 2, 5, 5 apareceu aqui. Mas não poderia ser 0, 2, 5, 5, 1, 2, 5, 5. Poderia ser as duas. Então, por isso, nós vamos subtrair duas cartelas. Outra cartela que poderia aparecer, começando com 0 ou 1, 2, 2, 5. 2, 2, 5 seria contada aqui, 2, 2, 5 seria contada aqui. Então, ela apareceria duas vezes, 0, 2, 2, 5, 1, 2, 2, 5. Vou subtrair 2 novamente.
Consequentemente, nós teríamos 60 menos 2, 56 cartelas com essas características. Ah, mas teria outra característica que se repetiria aqui, né? Se pensarmos na cartela que tenha 2 5 ou 2 vezes o número 2. Ah, mas e se eu trocasse os algarismos? No lugar de 5 eu colocasse 2, no lugar de 2 eu colocasse 5. Eu teria outras 56 cartelas. Consequentemente, aqui nós teríamos 112 cartelas. Mas espera aí, nós não vamos considerar também a possibilidade da cartela 252. Veja que o 252, eu estou considerando aqui o 2 no início, tá? O 2 antes do 5. Então, por isso, 2 antes do 5, 2 antes do 5, 2 antes do 5. Se eu for colocar o 5 antes do 2, é só modificar aqui e vai se repetir todos esses casos. Quando o exercício nos falou aqui inicialmente, né, que as afirmações aqui são verdadeiras. Então eu subtraí aqui 2, 2, né, porque eu teria a cartela 2, 2, não, gente, desculpe, tá? A cartela 255, né, ela pode começar com 0, 2, 5, 5, 1, 2, 5, 5. E essa cartela 1, 2, 5, 5, ela pode aparecer aqui, certo? A cartela 2, 2, 5 é 0, 2, 2, 5, 1, 2, 2, 5. Ela também pode aparecer aqui. Quando nós fizermos o contrário, vai poder aparecer a cartela 0 ou 1, 5, 2, 2, 0 ou 1, 5, 5, 2. Aqui. 5, 2. Então, nós vamos, da mesma forma, subtrair elas. E veja que aqui foram 4 cartelas, né? Que elas acabaram sendo repetidas. Então, dessas 4 cartelas, então, eu teria aqui 4. Só que dessas 4, o que nós temos? Uma delas eu preciso contar. As outras 3, não. Então, de cada vez que se repete, lembre que é 0, 2, 5, 5. Eu tiro uma cartela. 1, 2, 5, 5, 5. Eu tiro outra cartela. 0, 2, 5, 5. Tiro outra cartela. 1, 2, 5, 5, 5. Tiro outra cartela. E depois, no final, eu vou subtrair de novo quando eu fizer essa troca. Então, só corrigindo aqui, né? Menos 2 não, né? Menos 3, menos 3. Por que 3, 3? Porque das 4 repetições, então menos 3, que será igual a 54. Isso começando com 2. O 2 antes do 5. E as que tiverem o 5 antes do 2? Seriam outras 54, que dariam um total de 108 cartelas. Muito bem, por isso, verdadeiro. Agora, olha só, se ao invés das cartelas de 2 a 5, João tivesse comprado as cartelas com 1 e com 5, ele teria comprado menos cartela? Não compraria mais, porque aí as cartelas com 1 e com 5, elas podem começar aqui, tá? O 1 e o 5, ele pode aparecer em vários lugares. Veja que nesse caso aqui, a gente não pôde colocar o 1, o 2, né, que seriam os valores, no primeiro algarismo. Então, as cartelas que aparece o 1, aparece o 1 com 5 várias vezes. Então, não vai dar menos cartela. E depois, o item 3, João comprou 18 cartelas que possuem o número 3. Eu sei que ela tem de começar com 0 e com 1. Pensem comigo. Toda cartela começa com 0 e com 1. Tem de aparecer o 2 e o 5. Para aparecer o 3, ele teria que aparecer onde? Em algum dos algarismos. Então, ele poderia aparecer como primeiro, como segundo ou como terceiro algarismo. Se ele aparecer como segundo algarismo, então nós teríamos 2 cartelas com 3 no segundo algarismo e 2, 5. Vamos só escrever aqui, ó. Colocar aqui embaixo.
eu terei 0, 1, 3, seguido de 2, 5. Ah, mas eu poderia ter 0, 1, 3, né? Seguido de 5, 2. Então veja que aqui serão 4 cartelas: 0, 3, 2, 5, 1, 3, 2, 5, 0, 3, 5, 2, 1, 3, 5, 2. Seriam 4 cartelas. Ah, se eu colocar o 3 como segundo algarismo, vão ter outras 4 cartelas. Se eu colocar o 3 como último algarismo, outras 4 cartelas. Então, no total, como o 3 só pode ocupar o segundo, terceiro ou quarto lugar, seriam 12 possibilidades e não 18. Consequentemente, a alternativa correta, que apenas a afirmação 1 foi correta. Questão de número 6, mais um exercício sobre senha. Camila vai escolher uma senha para sua primeira conta bancária. A senha será de 6 campos. Então, nós vamos imaginar aqui 6 campos para a senha. Os 2 primeiros campos têm de ser símbolos iguais ou distintos desse conjunto. Então, nos 2 primeiros campos, ela tem 2 possibilidades, asterisco ou E, 2 possibilidades. Os 2 campos seguintes têm de ser aqui iguais ou distintos. Então, ela tem 4 possibilidades. Os 2 últimos campos desse conjunto, iguais ou distintos, 3 possibilidades. Sendo assim, o maior número de senhas. 2 vezes 2, 4. Vezes 4, 16. Vezes 4, 64. E 64 vezes 3 vezes 3, ou direto, né? 64 vezes 9, 576. 576, letra C. Número 7. A fim de criar senhas de 3 dígitos, da qual pudesse se lembrar com facilidade, Amélia definiu senhas de 3 dígitos. Vamos lá? Primeiro, segundo, terceiro. Amélia definiu que o primeiro dígito vai ser ímpar. E o terceiro dígito será par. E que a sequência formada pelo primeiro, segundo e terceiro dígito fossem estritamente crescente. Então, se ela começa, vamos pensar aqui todas as possibilidades, tá? Vamos dividir aqui para a gente analisar o primeiro, o segundo e o terceiro dígito. Se ela começa a senha com 1, o último não pode ser 2, porque então não vai dar a ordem crescente. Ele pode ser 4. Se ela usar a senha 4, né, ela está usando 3 dígitos, significa que aqui no meio ela pode usar 1, 2, 4, 1, 3, 4. Veja que começou com ímpar, terminou com par, e essa senha seria crescente. Então ela teria 2 senhas formadas. Se ao invés de 1, ela começar a senha com 1 e o último dígito for 6. Ou então no meio ela pode usar 1, 2, 6, 1, 3, 6, 1, 4, 6, 1, 5, 6. Ela vai ser crescente e ela vai ter 4 senhas possíveis. Se ela começar a senha com 1 e usar o último dígito 8. Se ela usar o último dígito 8, pode ser 128, 138, 148, 158, 168, 178. Ela terá 6 senhas possíveis. Então agora ela já cadastrou 12 senhas. Pensando que o 0 também é par, não adianta ela colocar o 0 no último dígito, porque ela não vai ter condições de ter uma senha crescente. E veja que também eu não posso usar o 0
como segundo dígito. Ah, mas ela pode não usar o 1. Ela pode usar, por exemplo, o 3, que é ímpar. Só que se ela usar o 3, não adianta ela usar o 4 como par no último, que não vai dar sequência crescente, ela teria que usar 6. Se ela usar o 3 e o 6, pode ser 3, 4 ou 3, 5, 6. Duas senhas. Se ela usar esse 3 e o último dígito for 8, aí ela teria 3, 4, 8, 3, 5, 8, 3, 6, 8, 3, 7, 8, 4 senhas possíveis. Continuando a análise. Se ela começar a senha com 5, 3, 8 já foi o máximo. Se ela começar a senha com 5, não pode usar o 6, só pode usar o 8. Se ela usar o 5, 8, ela pode usar o 6, 7, 8, 5, 6, 8 ou 5, 7, 8, ela terá outras duas senhas. Então, no total, eu não tenho outra possibilidade. Por que não tem outra possibilidade? Ela não poderia começar com 7? Se ela começar com 7, o próximo dígito é 8 e não tem como terminar em par. Então, esse é o total de senhas. Então, ela pode ser 2 mais 4, 6, mais 6, 12, mais 2, 14, mais 4, 18, mais 2, 20. Ela terá um total de 20 senhas possíveis para cadastrar. Questão de número 8. Ana Beatriz Carlos escolhem lugares para se sentar em uma mesa hexagonal regular. Cada lugar corresponde a um dos lados do hexágono que estão numerados de 1 a 6, conforme figura ao lado. Os lados 1 e 4 são considerados lados opostos, assim como 2, 5, 3, 6. De quantas formas diferentes, Ana, Beatriz e Carlos podem escolher os lugares numerados, de modo que nenhum deles fique sentado ao lado oposto do outro. Vamos pensar em sentar primeiramente Ana. Tá? Se eu falar que Ana sentou no lugar 1, o exercício falou que Beatriz e Carlos vão escolher lugares, só que nenhum deles em lado oposto. Ou seja, quando eu pensar em Beatriz, então, se Ana sentou no lugar 1, Ana, uma possibilidade de sentar. Mas quando eu pensar em Beatriz, onde Beatriz pode sentar? Ela pode sentar no 6, ela pode sentar no 2, pode sentar no 3, pode sentar no 5. Nesse tipo de exercício, eu acho que talvez ficaria mais fácil você montar a árvore de possibilidades. Tá? Porque se Beatriz sentar, por exemplo, no 2, onde que Carlos iria sentar? No 6 ou no 3? Se Beatriz sentasse no 6, onde que Carlos iria sentar? No 3, não poderia, então 2 ou 5. Se Beatriz sentar no 5, Carlos seria sentar no 6 ou no 3. Se Beatriz sentasse no 3, Carlos teria que sentar no 2 ou no 5. Então veja que quando Ana sentou na posição 1, uma única possibilidade, o que vai acontecer com Beatriz? Beatriz vai ter 4 possibilidades de se sentar. E Carlos? Então vamos lembrar, se Beatriz estivesse aqui, por exemplo, Carlos teria que se sentar onde? Não poderia se sentar no 4 nem no 5, sobrariam 2 possibilidades para ele. E qualquer outra posição de Beatriz, sobrariam 2 posições para Carlos. Isso resultaria em quê? 8 formas diferentes. Mas aí eu posso pensar que Ana pode sentar-se na posição 2, na posição 3, na posição 4, na posição 5 ou na posição 6. Então, de qualquer forma, como ela pode mudar 6 vezes de lugar, cada uma das 6 posições, os outros terão 8 formas de se sentar, por isso, 8 vezes 6, 48 formas diferentes deles se sentarem
é a resposta do exercício. Questão de número 9, muito parecida com aquela questão que nós fizemos lá da pintura da mandala, porque ele está falando aqui que num concurso público deseja-se produzir versões diferentes de uma mesma prova composta por 20 questões com 5 alternativas. Nessas condições, quantidade de gabaritos. A primeira questão, 5. 5 alternativas. Segunda questão, 5. A terceira, 5. A quarta, 5. A quinta, sexta, sétima, oitava. Quando chegar na 20ª questão, 5. Então você tem 20 termos aqui. Total de gabaritos, 5 elevado a 20. Somente esse o raciocínio do exercício. Então, nós teremos aqui 5 elevado a 20, total de gabaritos possíveis. Questão de número 10, simplificação. Nós vamos resolver esse numerador, desenvolvendo o maior fatorial, n mais 1, vezes o antecessor, que é n, somado com n. Vamos desenvolver o denominador. Então, denominador, o maior termo é n fatorial, desenvolvendo ele, vezes o antecessor, n menos 1, subtraído, que fatorial, subtraído de n menos 1 fatorial. Quando nós formos resolver, eu somo os coeficientes. Segundo termo, o coeficiente é 1. Então, nós teremos n mais 1 somado com 1 vezes n fatorial, que é o equivalente a colocar o n fatorial em evidência. A mesma coisa no denominador, primeiro coeficiente é n, segundo coeficiente é menos 1. Então, por isso, n menos 1, que multiplica o n menos 1 fatorial. Consequência, n mais 2 vezes n fatorial, sobre n menos 1 vezes n menos 1 fatorial. Desenvolvendo agora o n fatorial. N mais 2, que multiplica o n, vezes o n menos 1 fatorial, sobre n menos 1 vezes n menos 1 fatorial. Esses dois n menos 1 fatorial eu posso simplificar. Resposta final, n mais 2 vezes n, dividido por n menos 1. Poderia até fazer propriedade distributiva aqui, não mudaria muita coisa, n ao quadrado mais 2n, dividido por n menos 1. Qualquer uma das duas maneiras, nós podemos deixar aqui a resposta para essa questão. Tá? Então, é apenas a simplificação que foi pedida. Então, simplificando, nós teríamos aqui esse resultado. Ou poderíamos deixar também nesse formato. Seria uma resposta válida. Muito bem, essa é a resolução dos exercícios sobre introdução à análise combinatória. Até mais, pessoal.